Saí lá de dentro agora. Ok, então vamos lá, bom dia a todos, hoje 28 de março de 2012, continuando, você já viu, Val, que coisa de diretor? Continuando capítulo 17, da assistência fraternal. É a novela, né? Realmente, um beijo a todos, sintam-se todos bem-vindos. Para o pessoal aqui da sala, o pessoal também que escuta com toda a paciência esses nossos áudios, não é? Vamos lá. Então, estamos naquela fase ainda do socorro da assistência fraternal, assim se chama, pois é, assim se chama o nosso capítulo 17. E vinha um grupo de espíritos a pedir socorro lá da colônia do Gregório, né? E quem acompanhou o início do livro foi descrito tudinho como era lá, né? Essa colônia, como se organizavam, aquilo que eles entendiam por justiça e etc. Mas que não é dito que vai se estar enclausurado ao mal para sempre. Nós sabemos que o mal é passageiro. E estando nesse tipo de circunstâncias, não é? Temporárias, se cansam. Se cansam eles, cansamos nós, encarnados e desencarnados, de estacionarmos na ignorância. E é o momento do socorro, né? É o momento do socorro. E eles mudam, porque eles viram o exemplo do Saldanha. Eu falei do Saldanha semana passada como Saldanha um benfeitor, não é? Vocês lembram? Eu falei semana passada, olha, Saldanha foi um benfeitor, porque Saldanha, com o seu exemplo, está arrastando multidões. Tem uma frase muito corriqueira que rola aí no meio espírita, nosso meio, dizendo que as palavras são bonitas, mas o que arrastam mesmo são os exemplos, né? E Saldanha, com a vontade dele de modificar-se, né? Com a vontade dele de estar bem, e a sua renovação, ele está arrastando multidões. E aqui, continuando a nossa leitura, onde esses espíritos pedem socorro, dizem: salve-me dos juízes cruéis, suplicou, emocionando-nos pela inflexão da voz. Não posso mais, não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Olha só que curioso. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário arrostar as maiores dores, enfrentá-la em bom agrado, preferindo-lhe o golpe fulminatório a regressar. Ajudem-me, aspiro a nova estrada com o bem. Aspiro a nova estrada. Não é? Vão despertando do hipnotismo, né, Diana? E cansando do mal mesmo, porque como é que eles conseguem se libertar? Eles vão se libertando quando aquilo vai se desgastando ao máximo. E alguns são mais lúcidos, não é? Conseguem discernir ao ponto de seguir o próprio Saldanha. Outros já estão com a mente muito mais cristalizada, muito mais fixada, como aquele espírito do Gaspar. Era Gaspar, não era? Que foi um dos últimos, foi o último a receber socorro perto da Margarida. Precisou ter um contato com encarnados para que ele pudesse acordar um pouquinho, porque ele estava no estado mais profundo. Então esse grupo ainda consegue discernir. E Bebi, que não tem futuro, é uma das coisas muito interessantes. E o André Luiz, ele fez uma pergunta. Eu vou lembrar isso para vocês, que é difícil estar lembrando o livro. Não sei porque que na hora que eu estou fazendo estudo eu lembro. O André Luiz fez uma pergunta a Gúbio no início, olhando aquela organização do mal, não é? Olhando a complexidade de tudo. O André Luiz disse assim, caramba, mas olha só, não é estranho que, sabendo estar do lado do mal, que o mal perde sempre? Não é? Por que não logo escolher a estrada do bem? Né? Eles acham curioso. Por que persistir naquilo? Mas mal mesmo, né? Eles praticavam, né, organizados assim, extremos. E por que insistir naquilo? Se
a fatalidade é perder, né? É literalmente jogar para perder. Por que isso? Se a gente já de pré-aviso, né, já sabe disso, por que a gente joga no time do mal? O que é que vocês acham? Vamos bater um papo sobre isso. Por que a gente joga no time do mal? Por que a gente, com aquela paixão, e se une, e vai lá praticando? Por quê, Wagner? Por pura ignorância, disse o Wagner. Maria disse, porque temos mal dentro de nós. A Diana disse pra gente que é porque que são teimosos. A Suzana, porque faz poucas vidas que a gente exerce o bem ainda. Que mais, gente? Que mais? Somos ainda ignorantes e persistimos no mal, disse a Val. Porque fica obsediado? Perguntou o Arcadius. Então, olha como é interessante. Vibramos ainda no egoísmo. Nós temos um egocentrismo, né? A gente fica achando, igual o menino amarelo, que a gente é o centro das atenções, né? A Miriam disse pra gente preguiça moral. Então, nessa ideia que a gente é cocada preta, a gente pensa que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Que tudo tem que andar perante o nosso capricho pessoal, tá? Mas é só... Por que não da cocada preta? Eu não sei, Wagner. Pergunta lá na Bahia que criaram isso, não é? Então, é interessante olhar pelo fato do mal que está dentro de nós é a ausência do bem. Então, a ausência do bem é porque o bem ainda não é conhecido, né? Então é ignorante. Como podemos desejar uma posição melhor se ainda não a conhecemos? É preciso que se sinta estímulo para desejar uma coisa a mais. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar lá no que eu entendo. Precisa-se de estímulos para que se deseje algo mais, certo? Então, olhe bem, se o mal é uma das coisas que mais tem facilidade de assimilação pela sua própria ignorância, por não conhecer o bem, por não ter acesso às zonas melhores, não é? É um efeito, não é? É um efeito do nosso próprio comportamento de aprendizado. Não? Então nós vamos simples e ignorantes aprendendo. Quando chegamos a um tipo de desgaste moral, né? Um desgaste, uma insatisfação íntima. Olhe bem o que disse esse espírito aqui. Eu vou repetir para vocês entenderem a insatisfação dele. Ó. Eu não posso persistir no erro. Tem uma perseguição de Gregório, tudo bem, ele tem medo, né? Porque depois de ver o poder do Gregório, etc. Mas, se é necessário, arroça as maiores dores, enfrentar-lhes de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Ajude-me, aspira a nova estrada com o bem. Entende? Então, chega como se fosse a um limite, a um desgaste daquilo ali. E o impulso natural, instintivo, é uma procura de um algo melhor. É uma procura de um algo melhor. Aí a pessoa se destaca, ela precisa daquilo. Ela começa a comparar. Aí ela começa a observar. Olha porque eu acho que o Ale, acho não, foi ontem, né? O Ale estava falando essa diferença. Porque é que existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos e não são todos no nível igual, e a utilidade disso, porque muitos arrastam com exemplos. Não topou sim, pelo minha filha. Vai jogando, né? Tá bonitinho. Oh meu Deus, tem que beliscar. E aí faz perder a manha, lendo raciocínio, uma coisa incrível, coisa maravilhosa. Então, ai meu Deus. Então, o desejo de um observar o outro, né? Eu tava falando, agora me lembrei dos espíritos que dão exemplos.
nós, quando estamos aqui no planeta, nós vamos ter espíritos acima de nós em evolução e abaixo de nós. É natural que seja assim, não é? E através dos exemplos, nós vamos fazendo assim comparações. Né? Nós vamos fazendo comparações e vamos observando, poxa, o Saldanha se deu bem, não é? Mas não é se deu bem no sentido de malandragem, ele foi espertinho, não. Poxa, o Saldanha tá bem. Engraçado, aquilo é a melhor estrada. Insatisfeito, aquilo tá me cansando. Aquela prática, por que eu tenho que insistir nisso? Então eu vou buscar a estrada que o Saldanha está seguindo. Então o Saldanha, por mais que seja um espírito que está em processo de transformação, né? Que ele está em processo de transformação, ele está melhorando. Né, Juju? É verdade? É verdade? Agora fica aqui quietinho, bota a cabecinha. E era o líder, né, Diana? Você imagina um líder que era o mais fortão, não era o mais sisudo, era o mais duro. Amoleceu, se reformou, porque aqui eu não vou atrás dele. E se observarmos mais, vamos observar que o livro diz que Gregório estava cansando do mal. Porque ele estava sentindo uma coisa chamada tédio, insatisfação íntima com aquela vida que ele estava levando. Mas era mínima. Isso é que é engraçado. A mãe diz, eu tenho observado. A mãe dele, né, que era um espírito de luz, ainda muito melhor do que o Gubel. Eu tenho observado que ele anda cansado, não é? Que ele não tem mais aquele prazer. Era como assim, ele que tortura um torturador, que antes tinha o maior prazer de torturar, e agora já não encontra mais tanta graça naquilo que faz, mas faz, entende? Então era muito longe aquela transformação íntima dele, mas a mãe viu esperança. A mãe diz, é o momento certo, é possível agir, chegar até perto dele. Olha, imagine, o mínimo. Além do mais, que todo o processo de salvação do Gregório era porque o Gregório, além disso, era um homem que amava, né? Ele tinha um amor pela mãe. Dentro dele, lá caladinho, né, Val? Não ia admitir nunca para os companheiros dele lá do trabalho dele que ele tinha amor por essa mãe e amor por uma mulher. Amor passado a febre. É passada a febre. Fica aqui quietinho. Então ele amava a mulher, ele tinha aquilo que nós dizemos, raiz daquele sentimento. Estava lá a semente que iria brotar, não é? A Diana disse ali pra gente, ele fez vista longa ao grupo do Gubel quando priorização para cuidar da Margarida. Não é, Diana? Não colocou assim muita fé que fossem capazes. Por quê? Porque ele, no fundo, ele não poderia, ele queria o bem dela, né? Mas ele não poderia dizer na frente dos companheiros tudo, aquelas pessoas todas que ele tinha o poder, voltar atrás, demonstrar fraqueza. Olha o orgulho. Olha o orgulho. E ele, na verdade, se achava um justiceiro. Não é? Na verdade, ele se achava, na ignorância dele, ele se achava justiceiro. Então, disse o Wagner, pura ignorância, pura ignorância, não é? A ausência do bem faz com que a pessoa fique ali vinculada. Tá bom? Um beijo pra Sandrinha, que ela chegou aí, nem falei com ela, nem dei um beijinho pra ela especial. O José tá digitando aí, vocês não ligam não, viu? Se ele ficar quieto, se distrai. Apelos como este foram repetidos muitas vezes, enfileirando os sofredores de intenção nobres e retas, que nos alcançavam no vasto recinto que dispunhamos. Nosso instrutor recomendou que eu e Eloy colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência,
e prestando-lhes a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Não, deu um beijinho nele na cabeça aqui. Se a Wagner ouve tudo, hein? Nossa senhora, ouvi de velha brincadeira, né? Pois diz que perde a audição. Você ouviu, Silvio? Então tá todo mundo com as orelhas boas. Então, o Gubi disse sim o Eloy e o André Luiz. Vão tomar conta daquele pessoal ali, dando aquilo que chama assistência fraterna, né? Vai, senão você cai. Assistência fraterna, ouvir, dar conselho, não é? Ter carinho, aquela coisa toda, com os sofredores que estavam ali para a oração, não é? Que teria logo mais à noite. Confesso que me senti à vontade. Olha, André Luiz. Dividimos, então, em 2 setores distintos. Na Assembleia Fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando, de espaço em espaço, era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo dos ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara que fosse entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. Então, olha, tava um monte de gente pedindo ajuda, não é? Tava todo mundo ali pedindo ajuda, mas nem todos poderiam ter acesso àquele ponto-socorro ali improvisado, porque teriam que ter, de fato, a boa vontade de transformação. Não era só ou se sentir mal, ou sentir dores, ou se sentir abatido, não era só isso. Era o reconhecimento das próprias necessidades, porque não é fácil encontrar doente que saiba da sua dor, que saiba do seu problema, mas ele pretende só o remédio como paliativo, e logo depois ele volta a ser o que ele era antes. Ou volta a praticar o mesmo vício, o mesmo comportamento. Por quê? Porque faz com que a satisfação do seu jeito primitivo de ser, né? Das suas inclinações, a satisfação da sua ignorância. Então, teria que mostrar a vontade, teria que reconhecer, olha, eu sou necessitado mesmo, né? Sou necessitado mesmo, basta, Juju. Sou necessitado mesmo. Minha fraqueza é essa e eu preciso de ajuda, porque olha, eles eram em tantos, eram mais espíritos necessitados do que socorristas. Então vocês imaginem ter que abrir campo, espaço, até para quem quer só um remedinho para depois sair de novo. Não dava, não é? Não pode ser. Não tem que ter espaço realmente para quem deseja transformar-se. Dá um minutinho aqui, gente, um segundinho. Ô Ju, você falando, eu lembrei agora que quando Maria de Nazaré desce nas zonas umbralinas, ali na escuridão mesmo, os abissais, ela joga sua rede ali no vale dos suicidas, né? Ela joga sua rede, e realmente quem quer se melhorar consegue agarrar a rede, consegue vir à tona, chega a arrepiar, olha que coisa. Então quem não quer ter essa melhora, eles não conseguem pegar a rede, e aí ela traz, ela resgata eles, mas tem a oportunidade de quem realmente quer se melhorar, sair daquele sofrimento, né, que deve ser a coisa mais horrível do mundo. Então quem deseja consegue, ela pesca, eles seguram na rede e ela resgata, mas tem que querer, porque muitos nem conseguem
nem consegue atingir a rede, porque não é do coração. Não é isso mesmo. Exatamente isso. É lindo. Quando você estava falando aqui, eu estava passando essa visão de Maria jogando a sua rede, e aqueles que realmente, isso, Suzana, a rede energética de amor, aqueles que somente desejam, né? É lindo, é lindo. É uma rede, ela pesca eles, porque ela joga a sua rede naquele lamaçal de sofrimento, né? Que é o vale do suicida. Imagina, gente. Então estava passando esse filminho na minha cabeça, falei, não, eu tenho que subir, eu tenho que falar. Vamos lá, Juju, vamos lá, tô passando para você. Tô descendo. Obrigadinha, Maria. Deixa eu ver onde é que eu tava aqui. Tá, então não podia perder esse tempo, não é? Teria que convencer ele de ir pra lá. Tinha que ter boa vontade de transformação, tem que querer, não é? E não precisa nem ir muito longe. Nós conseguimos ver em atendimentos fraternos, nós conseguimos observar no nosso cotidiano, nós conseguimos observar dentro de nós mesmos, na nossa casa, não é? Em determinada coisa a gente até quer ficar bom, ABC até quer, mas sabe como é, né? A carne é fraca. Tem essa conversa, né, Maria? Assim, a carne é fraca não é, o espírito é fraco. Ainda não tem aquela vontade, até tem assim, sabe, Val, ainda tem aquela vontade, mas ela é tão pequenininha ainda, que não dá ainda para tomar uma decisão de transformação. Prefere, né, ainda estar naquela circunstância ainda de dor. Vamos lá. De há muito aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Olha, André Luiz. Que psicólogo, André Luiz, hein, Maria? De há muito aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. E limitava-se a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação da minha parte. Olha, então ele induzia uns aos outros a falar. Olha que terapia de grupo, né? A contar que estava com problema, as suas dores, aí o outro já escuta, já compara. Olha a comparação que eu falei, já compara e fala, caramba, não é que eu tenho tanto problema assim, né? O meu é menor, o meu é resolvível, o meu é mais prático, e assim vai. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes em deploráveis condições perispiríticas expor-nos, por gentileza, a experiência de que for objeto. A infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Então, olha, tinha um perispírito, não é? Dolorido, ferido, não é? Vamos ver o porquê. Ai de mim, começou penosamente, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte do meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam e sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Olvidei o lar, os filhos, o futuro... Olvidei o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. E o que é que aconteceu com ela? Ela não suportou a viuvez.
ela não suportou a viuvez, com 2 filhos, apaixonada pelo marido, não é? E o marido foi embora, desencarnou, ela ficou viúva, aquela coisa toda. E o que foi que ela fez? Em vez dela pensar que a vida continua, não é? Que Deus é bom e justo, olha como é difícil olhar isso, né? Essa parte quando a gente está na dor, né? E que ela podia cuidar da família, podia crescer os 2 filhinhos, ela sofreu muito. Sofreu muito e se desesperou. É muito difícil, não é, Flor? Muito difícil. Por isso que a gente tem que estudar, avaliar e não julgar, né? Mas aí é o egoísmo, não é assim. Pensou na sua dor, na sua solidão, no seu desespero e não pensou nas 2 criancinhas que ficavam, né? Que agravou ainda mais a sua ação. Porque nós sabemos, não é, que o suicídio ele se agrava quanto mais nós prejudiquemos quem ficou por causa do nosso suicídio. Não é só uma circunstância de que eu tirei minha vida, só eu vou me dar mal. Tá, eu vou me dar mal. Mas só que mais eu prejudiquei com a minha ação de tirar a minha vida, mais eu vou ter como dívida moral, não é? Vou ter como dívida moral. Porque, olha só, deixou 2 crianças órfãs, ela pensou mais em si mesma, e etc. Ninguém sabe o destino dessa criança. Quando vocês leem o livro Memórias de um Suicida, desculpem, com a dona Ivone Pereira do Amaral, a médium, o espírito Milo Castelo Branco, ele vai entender a gravidade da ação do suicídio dele, porque ele achando que... Ele pensou em si, no caso, ele estava derrotado, falido, aquela coisa toda, se desesperou e se suicidou. O destino que teve a esposa, não é? O filho, a filha, foi um destino triste por causa da ausência dele, o desequilíbrio que causou dentro da família. E aí ele foi entender o mecanismo disso tudo. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas fulano se suicidou, fez mal só a si mesmo, né? Não é assim, né? Tem uma outra história também que quem conta é o Divaldo Pereira Franco, desse suicida que tinha se jogado na frente do trem. Aquela coisa toda. E ele orava muito por esse suicida, né? E o que acontece? Ele percebeu, através do erro dele, o que aconteceu com a pobre esposa, que ficou viúva, com 2 crianças para crescer, aquela coisa toda. Então, colhe o que planta, né, as suas ações. A Diana disse pra gente, é esse o problema, só depois que morre que percebe a gravidade do ato. Tirando estados de loucura, não é? De desequilíbrio, que a pessoa pode estar numa alucinação tão grande, numa loucura tão grande, e ter uma ação dessa. Então existe... Os paliativos não, gente, como é a expressão? Me esquecemos dessa expressão. Os atenuantes, não é? O próprio Kardec fala disso quando fala de suicídio, lá no Livro dos Espíritos. É no Livro dos Espíritos, Wagner? Eu penso de sim. Ou no Evangelho, tirando aqueles que é próprio por loucura e por desequilíbrio, ele fala isso. Então, a Mes Lima diz pra gente, mas ele foi o culpado daquele sofrimento da família, ele teve uma grande parcela, né, Inês Lima, porque é o seguinte, não livra a própria esposa e filhos da sua responsabilidade com as suas ações. Então não tem mal irresistível. Eles poderiam ter pego outras estradas, dependendo da índole. Mas agravou-se, porque ele, assumindo, por exemplo, um pai de família, não é? Ele tem compromissos divinos com a companheira e tem um compromisso divino com os filhos. Não é? Então a pobreza,
que deixou, que muitas vezes duas pessoas poderiam manter a família melhor, não é? Que mais? A orientação do homem da casa aos dois filhos, que muitas vezes não tinha tanta força moral. E aí vai, né? Então se agrava a sua situação. Se agrava, porque ele estando encarnado, muitas vezes ele poderia ter conseguido manter, não é? Deixou de educar, né? Então por isso, porém, não livra aqueles indivíduos das suas responsabilidades, entende? É um mecanismo de agravantes e atenuantes, tá certo? Tem uma história também muito interessante sobre suicídio, abrindo parêntese, de que conta, eu acho que Humberto de Campos, é um momento espírita aí, não me lembro agora, se chamava Não Soube Esperar, uma coisa assim. E o que é que aconteceu? Esse senhor, ele teve problemas econômicos, a sua empresa de tecido estava falindo, na bolsa de valores estava derrotado, uma coisa dessa, não tinham pago a ele se desesperou porque a família, o nome dele ia cair na lama, aquela coisa toda. E ele se desesperou, não é? Com as últimas notícias que teve do campo econômico e se suicidou. E ele pedia, né, ajuda, e ninguém dava ajuda, não abria-se porta para ele, não via a situação. Acho que 2 dias depois ou 3 dias depois, sim, ele sofreu aquela circunstância, todo mundo espiritual, etc. Bom dia do Alba. Quando ele lúcido que foi avaliar a situação dele, aquilo que aconteceu, e aí a espiritualidade foi explicar para ele que se ele não tivesse se desesperado daquele jeito, se ele tivesse tido paciência, tivesse confiado na justiça divina, não é? No amor de Deus, aquilo não tinha acontecido. Porque 2 dias depois, ou foi poucos dias depois, era coisa de 2 dias só, a empresa dele teve uma melhora. Eu acho que vendeu muito mais, se elevou na bolsa e saiu da crise, né? Aí ele disse assim, porque não soube esperar. Não soube esperar a ação divina, não é? O movimento de Deus agir, porque a gente desacredita, a gente quer as coisas papum, a gente quer as coisas igual criança. Nossa, na verdade, ontem estava falando aqui com a Ali, nós somos crianças, né? A gente bate o pé no chão e quer aqui agora que as coisas se resolvam. A Silvia disse pra gente para ontem, né, Silvia? A Miriam disse ali pra gente, ele visita a família e verifica que tudo se encaminhou. Era a única tecido para produzir uniformes e a família seguiu prosperando. Que coisa, né, Miriam? Já pensou? Então, por que eu me lembrei dessa história? Deixa eu ver como se chama a menina. Desculpa. Inês Lima. Inês, né, Inês? Por quê? Porque nisso aí saiu diferente, né? Saiu diferente. Ele teve o problema dele, ele suicidou, aquela coisa toda, mas graças a Deus a família se encaminhou, não é? Mas aí são atenuantes, agravantes, merecimentos, não é? Como é que se chama nada como um dia após o outro, Miriam? Não, né? Mas eu acho que não soube esperar, é uma coisa assim, né? Se chama essa mensagem do Momento Espírita, muito linda. Se alguém tiver aí para passar para nossa amiga Inês Lino para entender melhor, tá, gente? Dá uma mãozinha aí. Muito obrigada, tá? E aí, olha só o que aconteceu o personagem do nosso livro aqui agora. Então, ela há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso. Afeição de ave imprevidente que aniquilasse o ninho. Leviana que, olha, ela admite. Não é questão de ter culpa. Admitir as suas necessidades, disse o Gúbio mais atrás, né? Leviana que fui. Quando me vi só e aparentemente
e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi louca o veneno que me desintegraria o corpo menosprezado. Livrou-se da responsabilidade. Ela viu-se aparentemente só. Aparentemente só, porque nós nunca estamos sós. Nunca. Nunca. Quando a gente pensa que está só, tem uma multidão. É velho, Juju? Tem uma multidão de pessoas que tomam conta de nós, desencarnadas que sejam, encarnadas que virão. Mas aí é aquela fé do tamanho do grão de mostarda. Noturna, bom dia, bem-vinda. É a fé do grão de mostarda, né? Que poderia mover montanhas. Supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-me no abismo da inexistência. Todavia, nenhuma realização nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, debalde clamei socorro, a face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. Olha só que sofrimento triste, não é? No fundo, é o erro que muitas pessoas ainda fazem, pensando que vai encontrar outro, né? Desencarnou um, vou desencarnar também, induzido, porque assim eu vou me encontrar. Não é assim, não é? Vibratoriamente existe um abismo de diferença, e no fundo não era nem por maldade, né? É por egoísmo mesmo, a ignorância, o egoísmo, porque ela não ia deixar os filhos abandonados. Primeiro foi lá e deixou na mão de parentes que ela sabia que ia tomar conta. Olha, isso já é um atenuante, né? Que sabia que ia tomar conta e agiu. E sofreu tanto, né? Destruiu a si mesma moralmente, o corpo espiritual ficou danificado, e assim vai. A Flor disse ali pra gente, porque a gente pensa que o sofrimento daqui é o inaceitável, pior que o outro. Aí, quando erramos, a gente pensa que é a maior dor, né? E aí passou a responsabilidade para os outros, que era dela, né? Ser mãe, crescer seus filhos. Que foi, Pepe? Deixa eu ver. Não escreve não, deixa lá. Deixa eu ver aqui agora. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse a voz, interferi perguntando de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ah, sim. Fui até lá e formou interpelada tentando dominar-se. Mas para acentuar minha angústia, o toque do meu carinho nos filhos amados, que confiaram aos parentes próximos, provava-lhes aflição e enfermidade. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tênues, envenenando-lhes a carne delicada, através da respiração. Olha, quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugi aterrada. Olha, de tudo ela não era má. Mas vocês viram? A presença do suicida, ela foi para casa, ia fazer um carinho nos filhos, abraçar os filhos, e em vez das crianças sentirem bem-estar e o carinho da mãe, o que é que acontecia? As crianças adoeciam, se sentiam mal, respiratoriamente, que coisa, né? E ela, não é? Fugiu assombrada pelo mal que estava causando aos próprios filhos. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo, infligir-lhe o sofrimento sem causa. Tá vendo? Tadinha. Experimentei medo e horror de mim mesma. Desde então,
perambulo sem consolo e sem norte, e por isto que eu venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Cansada e vencida, né? Então ela, como mãe, apesar do seu egoísmo, né, da sua ação de pensar assim, de errar com o suicídio, ela amava os filhos e queria bem os filhos, né? Porque ela disse: melhor eu sofrendo horrores de solidão, abandonada com a minha própria consciência, do que causar problemas aos meus próprios filhos. Bom dia, Isis, bem-vinda. A pobrezinha... Peraí, rapaz, não vai fazer. A pobrezinha sentou-se mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, roguei atenção em torno das palavras que pronunciaria. Fitei-o vigilante e notei-lhe o singular brilho nos olhos, alucinado e abatido. Outra história, lá vem. Com expressão típica da loucura cronificada, falou aflito. Da loucura cronificada, estava em estado de loucura. Já estava crônica, né? Já estava cravada dentro de si. Permite-me indagar? Perfeitamente. Respondi surpreso. Para, Juju. Que é o pensamento? Não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas centralizando minha capacidade receptiva, no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma, e por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão da nossa influência, no bem ou no mal. Fez o estranho cavalheiro um tanto atormentado. A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? Olha que diálogo, isso é interessante, viu, gente? Isso é muito interessante, ver o poder do nosso pensamento, aquilo que nós somos capazes de idealizar com ele. Olha a pergunta do senhor, né? Indiscutivelmente, disse André Luiz. Que fazer então para destruir nossas próprias obras, quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Auxilie-nos a apreciar seu caso. Auxilie-nos, desculpem. Contando-nos alguma coisa de sua experiência. Pedi com interesse fraternal. Olha só. Então, assim, recapitulando. O que é que ele diz? O que é esse pensamento? O André Luiz diz: é tudo aquilo que você emite, você pensa. Você pode vibrar no meio, você pode vibrar no mal, pode construir, né? Você pode ajudar, como você pode prejudicar. E ele diz: então, o que quer dizer isso? Que aquilo que pensamos, nós construímos, né? Se pode criar imagens e prejudicar pessoas? Indiscutivelmente, responde André Luiz. Olha o nosso poder criador, como é que é. Ok, Isis, um beijo para você, sinta-se bem-vinda, viu? Bem-vinda. O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom da minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhes vagava no íntimo com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e, com ele, o gosto da volúpia, entendendo minhas criações a mocidade de meus dias.
Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Olha que interessante, gente. Um escritor, né, de alguma coisa, diz ele: eu não fiquei famoso erroneamente pelo jeito que ele via a vida. Ele nunca se interessou pela vida, não é? Olha, Flor, foi leviano, era malicioso, cultivava a volúpia. E através do pouco que ele fez, que ele disse assim: eu não fiquei famoso, mas eu consegui influenciar mentes juvenis, não é? Olha a responsabilidade, gente, daquilo que a gente escreve também, das ideias que a gente publica, não é? Da literatura que gira por aí, dos conteúdos que vão parar nas mãos dos jovens. Se aqueles de instigar a volúpia, a sexualidade, as drogas, aquela expressão, quem conhece essa expressão? Hoje os meninos não conhecem isso, que não é do tempo deles, mas antigamente dizia: é só sexo e rock and roll, não é? Antigamente era assim, né? Sexo e rock and roll, já dizia tudo. Já se dizia tudo, né? As intenções e a futilidade que girava em torno disso aí. Não era, Flor? Drogas, sexo e rock and roll. E incutido na cabeça dos jovens, olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade em todos os sentidos. Até num filme que se produz, vocês estão pensando que não? Manias que se divulgam, não é? Coisas que fixações que se colocam na mente dos jovens em tudo, não é, Maria? Em tudo. E a gente não fica livre de responsabilidade, não fica, não. Meu filho chegou para mim, está estudando história, aproveitando esse período aí que passou sobre a época do genocídio de Hitler, e disse assim: mãe, a senhora sabia que Hitler hipnotizava as pessoas? Aí eu achei interessante a expressão, né? Eu falei assim: e como hipnotizava? Sim, porque ele fazia lavagem do cérebro. Lavagem cerebral. Ele fazia as pessoas entenderem que aquilo que ele estava fazendo era o certo. E as pessoas se convenciam. Aí eu falei: Uma certa feita eu vi um documentário da Discovery Channel. Interessantíssimo. Falava dele, né? E falava do poder, olha o poder magnético que essa criatura tinha. Ele criou uma argumentação, gente, incrível. Ele criou uma argumentação tão forte, não é? Com o poder de persuasão, que ele realmente convenceu as pessoas. E muitos achavam que estavam fazendo a coisa certa. Aí eu volto um pouco do que eu disse lá sobre não ter mal irresistível. É bem verdade. Ele conseguiu isso porque, né, ele teve acesso a mentes fracas e pessoas que tinham inclinações para aquelas ações, tudo bem. Mas olha a responsabilidade, né? Induzir multidões são responsabilidade. A Diana disse ali pra gente: parece que em nosso lar esses espíritos não entram nem nas câmaras de edificação, vão direto para o umbral. Que espíritos, Diana? Deixa eu entender o que você está falando. Enquanto você escreve, eu vou ler ali, o pessoal está colocando. Riva, filho. Para ser espírita tem que ignorar muita coisa, parecer até hipócrita, fingindo não ver as atitudes dos outros irmãos da doutrina. Complicado. Parece, mas não é, porque aí, ó, aí entra sentimentos como austeridade, aí entram sentimentos como indulgência,
que, não é? Que não significa que nós não temos que ir de frente, não é? A verdade. A verdade. Tem quem é bom de capítulo do Evangelho? Tudo que eu leio não gravo capítulo. Tem uma parte do capítulo do Evangelho, não é, Riva? Que diz que determinadas verdades, se forem situações que prejudicam a outros, a não ser a própria pessoa, que nós temos o dever de revelar, né? De agir, intervir. Então isso é o bom senso, não é? Não é só fingir-se de morta, não é só isso. Mas é a circunstância do que a gente julgar, não é cruzar os braços e julgar fácil as pessoas, mas transformar muitas vezes aquela observação em modelo de ação. Porque muitas vezes aquela pessoa está errando e ela precisa, não é? Ela precisa, quem sabe a passagem, gente, por favor? E ela precisa ser estimulada, não é? Ser estimulada a modificar-se, e a gente cruzar os braços e julgar somente, não é? Faz com que nós sejamos de igual a pior, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que está agindo erradamente precisa mais de ajuda, estímulo para melhorar, e é com o nosso próprio exemplo, do que pessoas que apontem o dedo. Você entende onde eu estou querendo chegar? Então, pode até parecer que mas não é isso de fato, não é? É saber agir sempre dentro daquilo que Jesus nos ensinou. E vai acontecer que a gente julgue mesmo, sabe? Vai acontecer que a gente fique chateado, mas isso reflete aquilo que nós mesmos temos dentro de nós, não é? E o outro faz, e a gente tem que se descobrir. Então, é essa a questão do julgar, porque muitas vezes eu já disse aqui, Jesus era extremamente sábio e perfeito. Então, quando fala não julgueis para não ser julgados, não é só a questão de dizer fulano fez isso, né? Mas é a questão de não condenar. Porque quando existia a lei de Moisés, né, isso na questão ali que Jesus, do fato da mulher adúltera, eles fizeram um julgamento, porque a lei dizia que a pessoa adúltera teria que ser apedrejada, não é? Era a lei. Então é um processo de entendimento. É a condenação, não é, do fato. Porque teve o julgamento, onde ela foi pega em pecado, mas Jesus disse assim, que eles não tinham direito de jogar pedra nela, porque todos nós somos cheios de pecado, não é? Todos nós somos cheios de pecados. É isso que ele diz, não condeneis. Mas é normal que nós entremos em processos de entendimento e de observar. Olhe bem, mas, por exemplo, nós estamos fazendo estudo e estávamos falando agora de Hitler. Nós falamos da mocinha aqui, da pobre da senhora que estava se suicidando, que se suicidou, não é? Nós falamos dela. Então, a gente não tem que cair no julgamento. Mas faz parte da nossa observação e do nosso crescimento, faz parte do nosso crescimento essa observação, esse julgar, mas não chegar à condenação, porque nós somos iguais, né? Nós somos falhos, acertamos aqui, erramos ali, e assim vai. Agora deixa eu ler o que vocês estão colocando na tela. Temos que dar o exemplo. Palavras são anões, mas exemplos são como gigantes. Se aval pra gente. A Riva disse: me calo e faço pressa. Aqui só foi um desabafo de uma pessoa que está na doutrina desde que nasceu e ainda se surpreende. A gente se surpreende sempre, Riva. Sempre. Porque onde a gente for vai encontrar seres humanos falíveis, mas perfectíveis, não é? Então a doutrina não é trampolim
para ninguém alcançar a perfeição de imediato, mas é uma escola de aprendizado, não é? Onde nós somos defeituosos como somos em qualquer outra. É isso. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. A Miriam achou para mim o capítulo, Miriam? Bem-aventurados os que são misericordiosos. É isso? Itens 19, 20 e 21 do capítulo 10. Que eu falei, não foi? Muito obrigado. Muito obrigada. É muito legal isso. Muito legal. Esse capítulo em relação a essa circunstância que nós estamos tratando agora, tá certo? São 9 horas. Tá no nosso horário. Desculpa que eu falei pelo cotovelo. Acabou que a Maria cansou a montadinha, baixou. Mas é que quando eu entro no raciocínio, Maria... entro no raciocínio para voltar. E o tempo esgotou, desculpe, viu? Então eu queria agradecer a vocês a presença, o carinho, a participação. Gosto assim, gosto que vocês estão assim participando. Dá vontade de estar mais vezes e aprendo mais, porque vocês me dão exemplos, vocês me despertam determinados raciocínios, que às vezes eu me penso e falo sozinho, né? Não dá. Quando mais de um ou dois estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tenho certeza que Jesus está aqui conosco, presente, os espíritos amigos, não é? Os benfeitores da nossa casa espírita que trabalham, que suam muito para poder manter esse trabalho aqui. E sejam sempre bem-vindos, bem-vinda, viu, Isis? Volte sempre. Um beijo para você carinhoso. Sinta-se em casa. Inês também um beijão. E vamos à nossa prece. Porque falar de bem, falar de amor, falar de Jesus, falar de tudo isso sem oração não tem sentido, não é? Então elevemos o nosso pensamento a Deus, que é o Pai Supremo de amor e bondade, Criador, não é? Da vida, do amor, que nos ama com igualdade, agradecendo os espíritos amigos que aqui estão, como eu falei, trabalhando conosco, suportando os nossos caprichos infantis, tolerando, não é, com toda a indulgência possível as nossas falhas. Ajuda-nos então, amigos queridos, em nome de Jesus e a sua misericórdia, sermos sempre mais vezes indulgentes, austeros com os nossos amigos, com carinho, não é? Ajuda-nos a olhar para nós mesmos e dos nossos próprios erros, sem culpa que adoece, mas com a força que educa, possamos reconstruir caminhos, refazer as nossas estradas, dos nossos próprios erros, transformar erros, Senhor, em pedras para serem pisadas. Em nome de Jesus Cristo, com todo o seu amor, dos médicos assistencialistas que cuidam de nós, da nossa saúde, da nossa família, pedimos a permissão de dar por concluído o trabalho dessa manhã. Graças a Deus e que assim seja.